Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Capivaradas. Eu sou o professor Jairo Moreira e no episódio de hoje vamos conhecer o Gambito Benko e algumas partidas miniaturas como exemplo. Paul Charles Benko foi um enxadrista húngaro, grande mestre internacional pela FIDE e autor e compositor de problemas de xadrez. Benko nasceu em 1928 na França, mas foi criado na Hungria, tendo vencido o campeonato nacional com apenas 20 anos de idade. Daí, emigrou para os Estados Unidos da América em 1958, depois de defender o título do Campeonato Mundial Estudantil por equipes em Reykjavik, na Islândia. A FIDE o premiou com o título de Grande Mestre no mesmo ano. Benko foi responsável pela popularização de duas aberturas que foram renomeadas em sua homenagem: o Gambito Benko, que veremos hoje, e a abertura Benko, que começa com o lance 1 G3, que ele introduziu no torneio de candidatos de 1962, derrotando inclusive Bob Fischer e Mikhail Tal com ela. Paul Benko faleceu em 26 de agosto de 2019, aos 91 anos de idade. O nome original da abertura era Gambito Volga, em homenagem ao rio Volga, que é muito famoso na Europa. Isso foi após um artigo sendo publicado em uma revista de enxadrismo russa em 1946. Mas em países de língua inglesa, a abertura também é conhecida como Gambito Benko, em homenagem ao Paul Benko, que é um enxadrista húngaro que ajudou a divulgar a abertura através de várias sugestões de movimentos. O preto sacrifica um peão para obter uma ligeira liderança no desenvolvimento e melhor estrutura de peões. Vamos ver alguns exemplos. Na primeira partida, as brancas jogaram D4, cavalo F6, C4, C5, D5, D5. Essa jogada já caracteriza o Gambito Benko. D3, defendendo o peão, G6, abrindo para o bispo ir para G7 e ficar na grande diagonal. Bispo B2, bispo G7, como planejado. Dama D2, cavalo ataca a dama. Cavalo E4. Dama C2, dama A5, muito comum no Gambito Benko. Aí o rei foi para D1. A melhor jogada nesse caso para as brancas seriam colocar o cavalo em D2. Né? Aí as pretas ainda com uma leve vantagem, mas as brancas poderiam administrar melhor nessa posição. Mas aí as brancas não fizeram isso, jogaram o rei para D1. E aí seguiu a finalização da partida com cavalo captura F2. A única jogada possível é rei C1. Aí seguiu dama E1, cheque. A única defesa é a dama ir para D1 e finaliza a partida com dama captura D1, checkmate. Vamos à segunda partida. D4, cavalo F6, C4, C5, D5, B5 e as brancas aceitam o gambito. Peão captura B5, A6, cavalo C3, A toma B5, cavalo toma B5, bispo A6. Aí seguiu E3. Esse lance foi um erro. A melhor jogada seria o cavalo retornar para C3 e aí as brancas ficariam tranquilas. Mas isso não aconteceu. As brancas jogaram E3, seguiu bispo captura B5, bispo captura D5. Note que aqui o peão de D7 não se moveu, portanto não é um cheque. Então as pretas estão muito bem
E seguiu a dama indo para A5, fazendo o cheque. Note que aqui há o ataque ao rei e, ao mesmo tempo, ataca o bispo. Portanto, as pretas vão ganhar uma peça de vantagem. O bispo está perdido. E, por causa disso, as brancas abandonaram a partida. Vamos à terceira partida. D4, cavalo F6, C4, C5, D5, B5, peão captura, A6, cavalo C3, D6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, cavalo F3, peão captura B5, cavalo captura B5, dama A5 cheque, cavalo C3, cavalo E4, bispo D2, protegendo. Cavalo captura C3, dama C2. Aqui foi um erro. As brancas deveriam já capturar o cavalo com o peão. Talvez as brancas não fizeram isso porque queriam já desenvolver a dama, né, aproveitando um tempo, mas foi um erro, porque aí, com esse ataque, e as brancas apenas colocando a dama em C2, seguiu. Dama A4. A dama branca está no ar, portanto precisa ser defendido ou então mover. As brancas fizeram D3. E aí finalizou a partida com dama E4. As brancas estão com a dama no ar também, né? E ela não pode ir para D1, porque o cavalo captura. Não pode ir para uma outra dessas casas, porque aqui leva checkmate. Então a única forma de se defender seria ir para D3, mas aí simplifica tudo, né? Dama captura, peão captura, cavalo captura peão. Note que agora o bispo ataca essa torre que está em A1. Então as pretas já conseguiram conquistar um peão de A2, né? E aí seguiria talvez com a torre indo para B1, mas aí antes disso, já nessa posição, as brancas abandonaram a partida. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que depois de assistir esse, que é básico, possam se interessar pelo estudo mais aprofundado do Gambito Benko. Um abraço e até o próximo vídeo.